Glória a Deus. Apocalipse 19, versículos 6 a 9, diz assim o texto sagrado: ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras, ou essas são as verdadeiras palavras de Deus. Quantos digam amém por essa palavra? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai dos céus, nós te louvamos nesta noite, agradecido ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Santo nos céus, Todo-Poderoso, a honra, a glória e o louvor, Pai do céu, seja dado ao Senhor. Eu quero te agradecer, Deus dos céus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nossas vidas. E agora, Pai, no ministério santo da Tua Palavra, eu lhe suplico, Deus dos céus, que venha falar, Pai, aos nossos corações. Pai dos céus, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem, Pai, para conosco, Jesus. O Senhor, conhecedor das nossas vidas, sabe muito bem que nós estamos, ó Pai, em inteira dependência do Senhor, de maneira que nós nos alegramos e bendizemos a Ti nesta noite, para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana, irmão Rogério aí, dedilha aí alguma coisa aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados em Jesus Cristo, nós alegramos em Deus, na pessoa do nosso Mestre Jesus, porque algo lindo está para acontecer no nosso meio, e nós estamos muito ansiosos para esse grande acontecimento. A expectativa, ela é muito grande. Isso eu digo porque, na verdade, nós somos a noiva do Cordeiro. Isso eu digo porque o que foi feito por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje nós fosse chamado de igreja, que na verdade um povo bastante sofrido. É óbvio que eu preciso também dizer aqui que dentro desse sofrimento, talvez hoje nem tanto. Hoje nós estamos muito, a palavra chama-se acomodados. Nós não estamos muito com aquela expectativa que o noivo está voltando. Mas a verdade é que a igreja de Jesus Cristo ainda estava ali folheando algumas escritas. Mesmo quando a gente faz alguns rabiscos, né? Eu aprendi isso na aula de homilética. Meu professor Vladimir falou assim: olha, quando você vê uma, eu já falei isso aqui, né? Quando você vê uma frase,
qualquer lugar que seja, se ela te chamou a atenção, escreve ela. Vai chegar um dia que ela vai ser muito útil para a sua vida e para a vida de outros. E ali eu estava vendo os meus rabiscos. E ali me deparei, não sei se eu ministrei aquilo, mas estava lá nos meus rabiscos. Onde falaram ali, eu escrevi algumas coisas a respeito dos nossos irmãos, falando de sofrimento. Pessoas que pagaram um preço tão grande. Pessoas que foram castigadas. Se for pegar a história dos discípulos de Jesus, aquele povo foi muito maltratado. Se for pegar a vida desses homens pós-Cristo, nós estamos muito bem. É por isso que nós vamos dizer a respeito desse comodismo que chegou até nós. E é triste que nós achamos que isso é normal. Nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra. Preste bem atenção. Eu disse aqui, quarta, eu disse aqui dias atrás a respeito de conversão. Conversão é quando nós estávamos no caminho errado. Opa, não é esse caminho. Eu vou retornar e vou pegar o caminho certo. E nós nos convertemos a Cristo. Nós aceitamos ou reconhecemos o sacrifício dele. Como foi lido aqui pelo nosso irmão, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. E quando se fala do verbo que se fez carne, o texto vai dizer que esse mesmo verbo, ele estava com Deus desde a criação, desde muito tempo, ele estava com Cristo. E o interessante de tudo isso, é que esse verbo, palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se despiu. O Salmo 24 vai dizer a respeito dessa glória desse Messias. Ele se despiu de toda a sua glória. Nós aprendemos aqui hoje na nossa escola a respeito de tudo isso que eu estou falando. Que esse Jesus Cristo, ele se fez homem. Obviamente que ele, como homem, ele não pecou e nem podia pecar. Mas o que eu quero trazer a nossa memória aqui nesta noite é que esse Cristo, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, ele se entregou por nós. E é tão lindo isso, se é que nós podemos dizer essa palavra linda, quando eu digo lindo, a respeito do amor de Deus. E segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer que ele foi esmagado, ele foi moído. Agora nós temos essa paz. Só que esse castigo
estava todo sobre Jesus. Ok, isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora esse Jesus Cristo, na conclusão da profecia do profeta Isaías, agora ele vai experimentar isso na carne. É uma coisa você ouvir dizer, outra coisa é você vivenciar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, quando ele foi até o Getsemane para orar, falar com seu pai, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele entrou-se em agonia. Ele ficou perturbado. Por conta de quê? Porque esse Jesus, 100% homem, 100% Deus, este Jesus, ele sabia o que estaria esperando ele. Ele sabia disso. É tanto que ele disse para o seu pai: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas depois ele mesmo vai dizer: todavia, não faça aquilo que eu quero, mas como que tu queres. Porque ele sabia que o sacrifício era inevitável. Ele sabia disso. Aleluia. E assim aconteceu. Jesus Cristo, a história todos nós já conhecemos, foi morto. Jesus Cristo passou pelas piores humilhações. Chega nem na ponta do nosso dedo aquilo que nós chamamos de humilhação que nós vivemos aqui sobre essa terra. Aleluia. Mas Jesus Cristo, pela bondade de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aleluia. Só que a história não terminou ali. A história não terminou em Jesus morto, Jesus ressuscitado, não. A história ela tem uma continuidade. Porque o sacrifício de Jesus Cristo tem um porquê dele. Segundo o cidadão que já foi embora, chamado Raul Seixas, Jesus quis bancar o herói. E ele disse ainda na sua música: eu que não sou besta, vai querer bancar herói, ser pendurado lá no madeiro, chacota com nosso Senhor Jesus. Mas também a Bíblia Sagrada vai dizer que de Deus não se zomba. Há um preço a pagar. Mas eu não vou falar desse preço, vou falar de Jesus. E a história não terminou por aí. Agora Jesus Cristo, ele faz uma linda promessa antes dele ser assunto aos céus. Ele vai dizer que primeiro que ele iria para o Pai, que ele enviaria um outro Consolador, que estaria conosco até a consumação do século. Aleluia. Depois de Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus. E chega alguém e diz assim: por que ele está preocupado com aquele que subiu? Porque esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. E aqui agora eu começo a dizer aquilo que foi proposto a nós aqui nesta noite.
Porque a verdade é que agora nós estamos à espera de Jesus. E se você não estiver assim, tem alguma coisa errada. E eu te aconselho a voltar rápido para os pés do seu Pai. Aleluia. E não ignore. Porque Jesus, o que está escrito e vai acontecer. Não existe o meu jeitinho aqui na terra para um puxadinho para me chegar até ali. Não existe isso. O que existe é eu conhecer ou reconhecer o meu estado de pecado e chegar diante de Deus e me humilhar diante dele. E diante dessas situações, o nosso nome ser escrito no livro da vida do povo. E dentro dessas situações, agora a Bíblia Sagrada vai dizer que nós estamos aguardando a volta de Jesus. E Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer sobre a sala do banquete. E esse lugar, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele é especial. Aleluia. Também fala de um aparato nupcial da noiva com o seu noivo. Aleluia. Em uma suma, é o momento da consolidação de Cristo com a tua santa igreja. E é necessário isso, que nós venhamos estar preparados para encontrar com esse Jesus. Preciso eu dizer verdades aqui nessa noite. Alguns, não vou generalizar, acham que Jesus Cristo tem que nos aceitar de qualquer natureza. Jesus não é o homem. O homem dá o seu jeitinho ali, passa a mão na cabeça, faz de um tudo para ficar bem pertinho de você. Mas Jesus é diferente. Eu já disse aqui outras vezes que para encostar ou estar próximo de Jesus, tem que ter uma vida regada de oração, tem que ter uma vida regada de jejum. Sem esses itens, tu não vai ter contato com Deus. E preciso dizer mais ainda, se isso não está acontecendo, a tua alma está gritando por socorro. A tua alma está gritando socorro. Aleluia, Jesus. Porque a tua alma, ela precisa de repouso. A tua alma precisa estar perto de Deus. Aleluia, Jesus. O interessante de tudo isso é que esse Jesus, ele vai dizer que ele é santo. E a Bíblia Sagrada, não é eu, a Bíblia Sagrada vai dizer: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Parece que é tão... falar de santidade nos dias atuais, para quê? Mas eu preciso insistir. A noiva, ela precisa se santificar. Deus, aleluia. Isso eu estou dizendo segundo as palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26.
Ele vai dizer que a noiva, ela tem que santificar, ela tem que se purificar. E sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Aleluia. Ok? Nós aceitamos a Cristo. Eu acredito que todos aqui já fez isso aqui um dia. Querido, que todos aqui um dia levantou a sua mão e aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Aleluia. A partir desse momento, nós nos tornamos noivo, ou noiva do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Isso quando nós aceitamos a Cristo. Aleluia. A partir desse momento, nós nos tornamos noiva do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. E é óbvio, quando nós falamos na vinda do noivo, nós estamos falando que a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada aqui dessa terra. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. A qualquer momento, alguns vão julgar tardio demais. Há tanto tempo eu escuto falando disso. Há quanto tempo eu ouço falar que Jesus está voltando? E por ignorância de muitos têm descido ao céu sem conhecer Jesus. Aleluia. Muitos têm descido à sepultura sem conhecer a Cristo, devido à sua ignorância. Aleluia, Jesus. Mas Jesus Cristo, Ele vai voltar. E se você ler a palavra do Senhor Deus, Mateus capítulo 22, versículo 4, a Bíblia Sagrada vai dizer: tudo está pronto. Tudo está pronto. Não falta mais nada. Aleluia. O preparo já está tudo ok. Aleluia. Oh, aleluia. Às vezes nós não ficamos meio que preocupados. Meu Deus, eu preciso de fazer isso ou trazer alguém para cá. Cuide-se. Anuncie o Evangelho. Fale que Jesus é bom. Mas lembre que dentro de você tem uma alma que precisa de socorro. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia? Mateus 22 e 4, por favor, por favor. E permaneça aberto aí que nós vamos ler outro versículo aí, por gentileza. 22 e 4. Enviou ainda outro servo dizendo: diga aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus 2 animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Pronto. Tudo está pronto. Entra, vem para a festa. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Só que deixa eu dizer verdades aqui. De qualquer maneira, tu não vai entrar, né? Lembra que eu disse aqui, não é o nosso jeitinho? Hoje nós chamamos de penetra, né? Quando entra na festa sem ser convidado, nós chamamos de penetra, né? Eu não sei aqui, mas lá no interior onde eu moro, lá se convidar vai, se me convidar vai do mesmo jeito. Só que com Jesus Cristo não tem esse negócio. Versículo 11, leia aí também lá no jeito que você deu bonito aí agora.
Pronto. Lê o outro versículo, por favor. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem mestre no céu? E ele não desceu. Aleluia. Obrigado. Verdades que ninguém quer ouvir. Quem te convidou para entrar aqui? Tu teve todo o tempo da vida para receber esse convite, e você se ignorou esse convite. Quantas vezes alguém foi lá na sua casa para falar que o noivo vai voltar, e você se ignorou as verdades? Quantas vezes as pessoas choraram, pagaram um preço, e você ignorou as verdades? Então, a partir desse momento, tu não és bem-vindo aqui neste lugar. Aleluia. As pessoas estão achando que Jesus é um fantoche, estão achando que Jesus é um bonequinho, que ele vai fazer o que ele quiser e vai dar tudo certo. Não é desse jeito. Aleluia. Nós aceitamos. Levanta a tua mão. Vou falar nós. Levanta a tua mão, igreja. Levanta a tua mão. Eu vou dizer: nós aceitamos a Cristo para ser santo aqui nessa terra. Nós estávamos no mais vil pecado. Agora nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe por que disso? Porque alguém pagou um alto preço por nós, e agora nós podemos dizer que nós moraremos com o Senhor para sempre. E as pessoas querem tratar Jesus de qualquer natureza. Sabe como a Bíblia Sagrada vai chamar essas pessoas? Pobres, desgraçados, ilustres. Não querem as verdades de Deus. Eu quero Jesus, mas do meu jeito. Do seu jeito não vale nada. Do meu jeito eu estava lá. Eu digo que eu nunca fui numa, eu fui cachaceiro, mas nunca fiz mal para ninguém. Mas não estava legal. Eu aceitei Jesus. Quando Jesus chegou lá na minha casa, Rua Betim 26, em Pedro Leopoldo, Jesus entrou gostoso na nossa casa. Oh, mas como foi gostoso aquele dia. Ah, como foi gostoso. Eu quis ignorar Jesus, olha aí. Eu quis ignorar Jesus. Mas quando Jesus chegou, mas ele chegou com muita força. Ele chegou com força ali na minha casa, que meu pai e minha mãe saiu endemoniado de um lado assim, meu pai com aquela boca aberta, e minha esposa chegou porque alguém tinha chegado até elas. Corre lá que os crentes estão matando seu sogro. Mas naquela hora Jesus Cristo chegou e falou assim: tu és meu. Como louvo a Deus por essas vidas. Pessoas que pagaram preço para me ver na presença do meu Pai. Sabe o que é o lindo de tudo isso, irmãos? É você chegar diante do seu Pai na fé, daqueles que cuidaram de você, e ele dizer assim para você, assim, olha, com lágrimas nos seus olhos, dizer assim: valeu a pena.
Vocês foram a boa semente. Aleluia, Jesus. Não abra a mão dos céus, irmãos. Não abra a mão dos céus. Ignorância abre mão dos céus. Enfrenta o que tiver de enfrentar. Passa o que tiver de passar. Mas não abra a mão dos céus. Aleluia. Aleluia. Versículo 12 que o Naum leu. Jesus pergunta-lhe, o rei perguntou: como você conseguiu entrar aqui? Aleluia. O texto vai dizer: como você conseguiu entrar aqui dessa maneira? Imundo, sujo. Porque lá no céu não existe esse negócio. Aleluia. E a pessoa, ó, ficou quietinha. Aleluia. Versículo 13, em alto e bom som. Preste bem atenção, porque isso não é a palavra de Cláudio Lu, mas é a palavra de Deus. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é Jesus que estava dizendo. Como que você conseguiu entrar aqui? O seu penetra. Como você conseguiu entrar aqui? Tu teve tanto tempo para reconhecer, ou o convite foi feito há tanto tempo, e você ignorou. Agora tu quer entrar nas bodas do Cordeiro? Agora tu quer sentar na mesa junto ao rei? E a palavra foi o amarra ele e lança ele lá nas trevas. Parece até duro, né, as palavras de Jesus, né? Mas nós precisamos entender isso. Porque às vezes as pessoas não querem enxergar as verdades de Deus. Eu quero a Jesus, eu quero aceitar a Jesus, mas eu vou viver do meu jeitinho que eu sou. Não é dessa natureza, não. Eu preciso me aproximar dia por dia do meu Pai. Eu preciso estar com meu Pai. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. O noivo não vai aceitar de qualquer natureza, não. O noivo não vai aceitar de qualquer natureza, não. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Lindo da história. É que nós vamos ser arrebatados dessa terra. A qualquer momento nós vamos embora dessa terra. A qualquer momento nós estamos despedindo dessa terra. Aleluia, Jesus. E depois que nós somos embora dessa terra, oh glória, aleluia, Jesus, vai acontecer tudo isso aqui. Nós vamos estar sendo servido pelo nosso Mestre Jesus. Sabe se o sofrimento que você passou já não existe mais. Essa perseguição, essas lágrimas que você derramou aqui nessa terra, ali vai cessar tudo. Aleluia. Acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Ah, é bom demais estar em Cristo Jesus. É bom demais estar em Jesus.
Aleluia, Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nós vamos ser servidos por Jesus. É as bodas do Cordeiro. Preste atenção aqui. Porque às vezes nós escutamos algumas heresias por aí afora. E nós precisamos consertar essas heresias. Ou na verdade jogar por terra essas heresias. A igreja será arrebatada. Ponto. Nós seremos ou estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Ponto. Jesus. Enquanto isso, aqui na terra, o anticristo vai estar por aqui. Aleluia, Jesus. Mas a igreja vai estar com Jesus. Não tem essa conversa de que depois de que nós formos arrebatados, ou depois do anticristo nós vamos voltar para Jesus ou aceitar Jesus. Eu não sei que heresia que é essa, mas a verdade é, nós vamos ser servidos por Cristo. Passado esse período, Jesus Cristo, Ele voltará sobre essa terra. E com Ele vai estar a sua noiva. É bom demais estar em Cristo Jesus. É bom demais estar em Cristo Jesus. E Ele vai implantar o seu reino aqui sobre essa terra. Durante 1000 anos, aleluia, a terra nunca mais vai gemer. Durante 1000 anos, essa terra vai estar desfrutando do melhor. Aleluia, Jesus. Só que depois daí, resumindo a história, para nós orarmos a Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás, ele será preso para todo sempre. Aí vem o grande tribunal do nosso Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui para vocês, para nós crentes. Essas palavras de João, 1 João 2, ele vai dizer que nós temos um advogado diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo. A partir desse momento, esse Jesus não será mais advogado. A partir desse momento ele será juiz. Aí vai ser julgado com fé. Aleluia, Jesus. Está achando que é de qualquer natureza? Versículo de número 13. Amarra ele e lança-lá nas trevas com Satanás, porque não reconheceu o sacrifício do Cordeiro e viveu de qualquer natureza sobre a face da terra. Enfrente o que tiver de enfrentar, filho de Deus. Se for preciso, geme, derrame as lágrimas que for, mas não deixe Jesus Cristo de lado. Jesus está voltando dele. Jesus está voltando. E não ignore, não. A qualquer momento, se ele não vier buscar essa turma que está aqui, ele vai bater lá na sua porta. Chegou a sua hora. Aleluia, Jesus. E o homem acha que na verdade ele é eterno. Não é nada. Eu já contei algumas histórias aqui desses tais. Mas cuidado. Jesus está voltando.